Olá, galerinha do terceiro ano, tudo bem? Conforme o combinado, hoje então vamos realizar a correção da interpretação de texto A Juba do Rei, das páginas 59 e 60 que tem o texto, e 61, 62 relativa à interpretação. O texto trabalhado na aula passada foi o texto de divulgação científica. Vocês lembram que são textos de divulgação científica? São aqueles que apresentam informações sobre fatos científicos ou pesquisas. Nesse texto, em específico, ele traz informações sobre o leão, sobre para que serve a juba do leão e por que esse animal é conhecido como o rei da selva. Foi esta, então, a pesquisa que foi realizada. Iniciando a correção. Número 2. As palavras da primeira coluna estão sublinhadas no texto. Identifique-as e relacione aos seus significados. Aqui estão as palavras: espessa, demarcação, predador, incidentes, suscetível. A atividade é relacionar a primeira coluna com a segunda. Espessa, o mesmo que densa, volumosa. B. Demarcação, definição de limites de uma área. Letra C. Predador, animal que devora outro para sobreviver. Incidentes, aquilo que ocorre de forma imprevista, por acidente. Suscetível, o mesmo que vulnerável, que pode vir a sofrer algum dano ou prejuízo. A ordem correta das letras B, A, D, C e E. Número 2. O texto escrito tem como objetivo: qual das alternativas é a correta? Apresentar informações científicas sobre o leão. Esta é a resposta correta. Primeira alternativa. Número 4. Este texto é dividido em parágrafos. Numere-os e explique como você os identificou. Então, aqui no texto, vamos numerar. Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, terceiro parágrafo, quarto parágrafo, quinto parágrafo e o sexto parágrafo. Como é que nós identificamos os parágrafos? Pelo espaço maior nas entrelinhas, entre um parágrafo e o outro. No texto, nos outros textos, há sempre um recuo ou um espaçamento entre o início do parágrafo e a margem da folha. Neste caso, não há. A identificação está, então, entre essa separação maior entre as linhas de um parágrafo e outro. Na resposta de número 4, qual é? A indicação do parágrafo, ela é percebida através de um espaço maior entre as linhas, entre um parágrafo e outro. Esta é a resposta. Número 5. Releia o segundo parágrafo nas alternativas seguintes. Assinale o trecho em que é possível perceber que o texto é destinado ao público infantil. A prof já mostrou lá no texto que esse texto está divulgado na CHC online. Qual é a resposta? A resposta é: a juba espessa do leão serve para ajudá-lo a arrumar uma namorada. Por que a resposta é a primeira? Porque é uma linguagem mais simples, não é uma linguagem científica e ela contribui para que o jovem ou as crianças consigam identificar a juba do leão e a sua utilidade, que é de arrumar uma namorada. Número 6. A escrita desse texto foi motivada pela dúvida de uma leitora.
Qual é a dúvida dela? A dúvida da leitora Natália, lá no primeiro parágrafo, é de por que o leão tem juba e a leoa não tem? Esta é a dúvida. Voltem lá no primeiro parágrafo e vocês irão identificar. Letra B. O texto responde a essa pergunta. Justifique sua resposta. Ela responde sim, porque de acordo com o texto, a juba serve para atrair a leoa e para proteger o pescoço do leão nas lutas, em casos de luta contra outros animais. Número 7. Releia o terceiro parágrafo e responda: além da diferença física, a presença ou não da juba, o que diferencia o leão da leoa? O que diferencia o leão da leoa são de que as leoas caçam e cuidam dos filhotes e os leões cuidam da defesa do grupo e demarcam o território. Número 8. Relacione os parágrafos com as informações principais presentes em cada um deles. Quais as informações referentes ao quarto parágrafo, ao quinto parágrafo e ao sexto parágrafo? Vamos ver, lendo cada uma das alternativas. Os leões se alimentam de diversos tipos de animais. Esta informação está presente no quinto parágrafo. Embora as pessoas não façam parte da dieta do animal, incidentes podem acontecer. Esta informação está presente no sexto parágrafo. O leão é chamado do rei da selva em razão de não ter predador. Esta informação está presente no quarto parágrafo. A sequência correta das letras são B, C e A. Número 9. Releia uma das falas do biólogo. Para sobreviver, um leão necessita ingerir diariamente cerca de 5 quilos de carne, diz Cauê. O uso do ponto de exclamação demonstra que o biólogo estava triste com a quantidade de carne ingerida pelo leão? Não. Admirado com a quantidade de carne ingerida pelo leão? Sim. Esta é a resposta correta. Chegamos então ao final de mais uma atividade de língua portuguesa, encerrando então a correção da interpretação de texto referente ao texto de divulgação científica. Desejo um excelente final de semana junto com as mamães ou aquelas pessoas ao qual vocês dedicam tanto amor e carinho. Deixo o meu abraço a todas essas mamães que cuidam de vocês com tanto amor, com tanto carinho, cuidam da família. Aproveitem ao máximo este dia. Na segunda-feira nos encontramos, então, na nova plataforma, através do Classroom, no qual teremos a nossa primeira aula online. Conto com a participação de todos. Um grande beijo e até segunda-feira.